Recebe, Senhor, agora o coração da Cris. Dê a ela, Senhor, toda a sabedoria, Senhor. Dê a ela, Senhor, todo o discernimento. Dê a ela, Senhor, toda a simplicidade do teu coração, Senhor. Nós te consagramos agora, Senhor, ao coração de nós. Meu nome é Cristiane, vulgo Cris, prefiro que chame de Cris. Sou casada, tenho 26 anos, não tenho filhos. Sou casada com o Denis, não está aqui hoje, está pegando lá no Filhos do Céu hoje. E hoje Deus me chamou aqui para partilhar com vocês um dom do discernimento dos Espíritos. Vocês perceberam que nós estamos fazendo estudo dos dons, né? Sábado passado foi interpretação, o anterior foi línguas. Vocês sabem esses dons? Nós vamos estudar ao longo desse caminho aí os dons que Deus, os dons do Espírito. E hoje eu vou falar aqui, nós vamos partilhar um pouquinho desse dom. Quero que você pegue sua Bíblia aí. Quem trouxe? Quem não trouxe, eu estou me mandando falar misericórdia, irmão, tem que trazer a Bíblia. Primeira carta de Coríntios, São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu esqueci de falar o ministério, né? Ministério de música e pregação. Capítulo 12, versículo 4. A diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, e a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Pode parar por aí. Os dons que nós vivemos e nós estamos estudando, às vezes a gente acha que são dons só da renovação carismática do nosso movimento do grupo de oração. Mas antes de começar a falar desse dom, é necessário você entender que lá na igreja primitiva, quando os discípulos se reuniam antes de Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou e Pentecostes aconteceu, os dons já eram manifestados. A palavra diz que Pedro curava, Jesus curava, Pedro curava, os discípulos falavam em nome de Jesus. Então se faz necessário entender que isso não é um dom ligado à renovação carismática. A renovação carismática aflorou. A diferença é que nós exercitamos esses dons. Amém? Não é um dom só da renovação, só eu sou carismático, só eu posso usar. Não. É um dom que deve ser usado não só aqui dentro do grupo de oração, mas dentro da comunidade, dentro da pastoral, de movimento jovem. Seja lá qual for, o dom é dado à igreja em comum. Acredita? E o que são? O que é o dom do discernimento dos Espíritos? Eu falo que quando eu comecei a estudar, meu Deus do céu, discernimento dos Espíritos, Senhor. A gente logo já pensa, né? Meu Deus, é coisa que não vem de Deus. Mas não, também, né? Fui buscar no dicionário, né, o que significa discernimento, o que é discernir.
Vou ler aqui. Capacidade de perceber, compreender com facilidade, capacidade de julgar, distinguir valores com clareza, senso que permite as pessoas a confrontar o certo e o errado, a verdade e a mentira, o melhor e o pior. O segmento é dado por Deus para que nós possamos distinguir aquilo que é certo daquilo que é errado. Às vezes nós estamos sem o caminho, ainda o show que a gente rezava até o dinheiro e falava aqui. Deus sabe o sentimento da pessoa que está caminhando em determinado momento, ela não consegue mais saber o que fazer. O dom do discernimento está aí para isso. Para que no momento certo, que eu não sei o que fazer, eu estou perdida, falo, Senhor, dá-me discernimento daquilo que eu preciso fazer. Senhor, eu preciso distinguir o que é certo do que é errado. Alguns teólogos falam que o dom do discernimento, ele é o dom que coordena os outros dons. Porque semana passada nós interpretamos as línguas que nós oramos, mas foi necessário o discernimento. O discernimento está ligado à dona profecia, que nós vamos ver, com sabedoria. Para tudo se faz necessário o dom do discernimento. Fala, Senhor, dai-me discernimento. Eu preciso saber, Senhor, o que eu preciso fazer. Eu preciso distinguir se isso vem de Deus, ou se isso vem de mim, ou se isso vem de atividades malignas, se isso vem do demônio. O discernimento é um presente de Deus, é amor. Eu falo que é uma demonstração, mais uma demonstração do amor de Deus por nós. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos e só através do discernimento, só através do Espírito Santo que nós sabemos como voltar, caminhar, nós sabemos o que fazer, não é verdade? E como que eu posso ter essa habilidade? Vamos chamar de habilidade, porque o discernimento é uma coisa que para você ter esse dom é necessário exercitar. É necessário você exercitar. E como que se exercita o dom do discernimento? Rezando. Aquele que não reza não tem discernimento, não tem dom do discernimento. Aquele que não tem uma vida de oração pessoal, uma oração de vida íntima com o Senhor, uma busca de confissão, uma vida de intimidade com Cristo sacramentado, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, com o texto, não vai ter o dom do discernimento. Quem é servo aqui? Levanta a mão aí. Os servos, principalmente núcleo, precisa rezar. Porque se o núcleo não reza, ele não vai ter o discernimento de orar e sentir aquilo que Deus quer por nós. Intercessão precisa rezar, porque senão não vai ter o discernimento daquilo que é a necessidade do povo. O ministério de música precisa rezar, porque senão não vai ter o discernimento daquilo que Deus está colocando através da canção. A música sem discernimento não é nada. Nós vamos cantar e nada vai acontecer. O discernimento é necessário dentro da igreja, é necessário dentro do nosso movimento. Eu peguei aqui uma passagem de Eva se deixou ser enganada. Falta de discernimento. Quero contar para vocês uma coisa, partilhar. Hoje eu faço faculdade, né? Eu estou em ciências contábeis. Mas há uns tempos atrás, muito tempo, muitos anos, eu comecei a fazer uma outra faculdade. Eu estudei um ano, eu tinha bolsa, hoje eu não tenho mais, eu tinha bolsa. E na época era Ministério de Intercessão. Isso deve ter uns 9 anos. Eu era Ministério de Intercessão e eu tinha sido servida para servir na área do Ministério Jovem, ordenário. Eu tinha rezado, né? Fazer a faculdade, tudo, eu tinha bolsa e tal. Mas eu tinha dúvida do que fazer, porque eu ia fazer minha faculdade ou eu servia no Ministério Jovem, porque as reuniões eram em Vitória, de Chicanas.
Quero que você entenda que eu não estou falando sobre quem renovou na sua faculdade e seria Deus não, tá? Se por acaso eu esqueci. E eu pedi a Márcia, não sei se ela vai lembrar, mas eu pedi a Márcia na época para rezar. Márcia precisa ouvir a Deus. E Deus pediu para que eu parasse a faculdade. Claro que tinha muitas outras questões envolvidas atrás da minha faculdade, né? Não estava para falar aqui, mas eu estava em dúvida. E eu pedi que a Márcia rezasse. E Deus pediu para que eu parasse a faculdade. Imagina enfrentar, eu era solteira e falar: mãe, era o sonho da minha mãe, eu não vou mais fazer faculdade. E vem Espírito Santo. Fui falar. Minha mãe aceitou, era de Deus. Minha mãe aceitou, os pais aceitaram, tal. Como eu disse, eu tinha bolsa. Passaram os anos, eu casei, né? E aí nós resolvemos fazer faculdade novamente por causa do serviço. Eu precisava fazer faculdade. E eu tinha descoberto que eu podia ter transferido a minha bolsa. Mas que naquele mês que eu fui procurar a minha bolsa, ela tinha sido cancelada. E aquilo me deu uma revolta, uma coisa que eu Senhor, o Senhor falou para eu parar minha faculdade, eu tinha bolsa, e agora como é que eu vou parar minha faculdade? O discernimento quando vem de Deus é perfeito. Pode passar dias, meses, anos, passaram-se anos. Naquele mês eu ganhei um aumento. Deles ganhou um aumento, eu pago minha faculdade integral. Com a graça de Deus. Eu pago minha faculdade integral. O discernimento às vezes não vem só nós também precisamos do irmão. Nós cantamos naquele início: eu preciso de você, você precisa de mim. Porque às vezes nós não temos a condição de ouvir a Deus, mas o irmão tem. E naquele dia, Márcio ouviu Deus para mim. Outro dia pode ser o Jackson, outro dia pode ser a Débora, se quer que ouve por mim. Mas eu preciso estar em oração, entende? Porque se eu não estiver em oração e alguém vier falar que eu preciso ouvir a Deus, e se eu misturar os sentimentos, vai dar errado. Eu já vi muita gente, discernimento errado, discernimento humano, e dá errado. Portanto, também precisamos ter cuidado aqui, nós vamos pedir o discernimento. Quem é cego aqui, né? Quem não é, mas quem é cego aqui sabe que quando a gente é chamado para servir, a gente recebe um discernimento, né? Guarde ele com todo o teu coração. O discernimento do meu namoro, vocês acreditam que o meu namoro foi discernido? Tem coisas que eu guardo até hoje e que ele é luz para mim. Tem 12 anos. Guarde o seu discernimento sério. E você que não é sério para receber, você vai entender como receber o discernimento. Alguém que rezou com você, alguém ouviu o que Deus falou. Não joga o seu discernimento fora, porque às vezes você pode estar com dificuldade no seu caminhar. E aqui está a resposta de tudo que você precisa para continuar de pé. Partilhar com os meninos antes de começar a partilhar isso aqui. Para mim é muito difícil. Às vezes não parece, né? A gente está aqui cantando, o ministério de você sabe. A gente soa, a gente sofre, está nervoso, está dando barriga, mas confiando no discernimento que Deus nos dá, nós seguimos em frente. É necessário usar isso no nosso grupo de oração, queridos. Nós também falamos que nós somos um corpo. Às vezes você tem o discernimento para a vida daquele irmão, você cala a boca. Eu costumo falar: não cale a boca de Deus. Porque se for de Deus, a obra vai acontecer como aconteceu na minha vida. Anos e anos a graça acontecer. Mas se você não falar, talvez aquele irmão vai se perder por sua causa. Porque o discernimento foi dado a você. Jesus no deserto. Já foi lá com ele, né? Todo mundo sabe essa palavra, né? Se joga daí, manda os anjos vir te buscar. Foi quando eu descobri que minha bolsa tinha sido cancelada, eu fiz, né? Senhor, não acredito. Deus honra. O que Jesus fez? Afasta-te de mim. O tamanho de discernimento de Jesus, de usar a própria palavra. O discernimento está aqui, ó.
vida no coração de muita gente. E muitos acharam que era normal, isso é humano. Mas na verdade é Deus te falando lá no fundo, te dando a direção, te dando o caminho. E às vezes nós não damos atenção. Você precisa entender, nós precisamos entender os dons como um todo, né? Como está falado aqui, eles são dados à edificação da igreja. O dom não é só meu, o dom também é seu. O meu dom de orar em línguas é seu, o meu dom, se eu tiver de profetizar, vai ser seu. O seu dom de discernimento é meu e seu. Às vezes a gente tem amigos, né? Mas ele fala partilhando uma coisa com o irmão, e o irmão fala aquela coisa, essa sabedoria e discernimento a Deus para aquilo que também fala. Não tem o Espírito Santo, não dá discernimento que eu devo ouvir. Peneirar, sabe? Aquele que ora, aquele que tem o discernimento vai saber distinguir o que é de Deus, o que é humano, o que é demônio. Eu sabia que o demônio é teóricos. O demônio também é exibida, né? Vai imitar isso. Ele também deve ser errado. Tem também uma outra maneira de se fazer discernimento muito eficaz. Quando eu comecei a caminhar, eu não entendi muito de discernimento, não entendi muito de vida de oração. E quando eu queria falar com Deus, eu falava, Senhor, me trancava no fundo do meu quarto e falava, Senhor, me dá a graça de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. E eu rezava apenas um Pai Nosso. É necessário você também se derramar e falar, Senhor, vem, se desesperar, porque às vezes você também não vai ouvir. O coração muito avançado. Se tiver fé, como um grão de mostarda, você vai ouvir, você vai fazer. Um Pai Nosso. E eu já decidi minha vida em muita coisa, porque eu só podia naquele momento rezar um Pai Nosso de discernimento a Deus. Precisamos ser cuidadosos, irmãos. Precisamos orar mais. Pedir a Deus essa graça de discernimento, porque muitos se perdem. Muitos se perdem por falta de discernimento, falta de conhecimento da palavra de Deus. Quero ler para vocês aqui um trecho do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre os dons, e nele o dom do discernimento. Que extraordinários, ou sejam simples e humildes, os carismas são graças do Espírito, que direta ou indiretamente têm uma utilidade eclesial, pois são ordenados à edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Volto a falar, nós somos um corpo, todos somos membros, precisamos do dom do outro. Amém?